Olá, bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo de onde você esteja. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro desse programa Pelos Caminhos de Jesus. E hoje, num dia muito especial, Dia das Mães, a gente convida aqui a ficar conosco, a participar nesse momento de reflexão, nesse momento em que hoje a gente vai homenagear as mães através de uma mensagem da querida Amélia Rodrigues. Então, eu começo saudando a Kate, a Maria José e agradecendo pela companhia dessas queridas e mandando também um beijo para a nossa querida Genane Mendonça. Parabéns a vocês, mamães que estão aqui na tela, mamães que estão do outro lado da telinha. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Que domingo tão festivo em nossos corações, não é? Onde todos estão imbuídos do mesmo sentimento de amor, não é? Que sai brotando assim dos nossos corações, reverenciando essa figura materna que todos nós tivemos direito, segundo a permissão de Deus. Então, que todas sejam abençoadas e abraçadas pelas nossas vibrações amorosas. Bem-vinda a todas, um beijinho no coração de cada uma. Um beijinho e a nossa saudação já é para você essa prece, esse carinho, porque quando a gente está vibrando no bem, a gente está orando. Então, vem com a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, Maria? Mas antes da gente entrar na conversa, eu quero convidar você a divulgar esse trabalho. Você tem nas mãos a oportunidade de levar uma boa mensagem e essa mensagem ser multiplicada. Exatamente. O algoritmo do YouTube, do Facebook, fazem a multiplicação da tua singela ação de curtir, compartilhar. Então, deixa o teu joinha nesse vídeo, compartilha essa live, porque ela pode chegar a outros corações que também estejam precisando de uma mensagem que suavize o dia. E eu quero começar também fazendo uma divulgação de um trabalho muito importante. Nós somos ou voluntárias ou apoiadores desse trabalho. Essa união entre o projeto escutatória e o SOS Preces. E a gente pede a você para divulgar. O código é 31 33 34 9700. Hoje, das 7 da manhã até meia-noite, porque a partir de amanhã, 24 horas, para que você tenha, se necessitar, ou alguém que você conheça, uma escuta afetiva, sem julgamentos, sem preconceitos, um momento em que a pessoa possa se esvaziar, está angustiado, está angustiada, quer ouvir uma mensagem, uma prece, quer simplesmente ser escutado, liga para esse telefone. O custo é de uma ligação local. Então, apoie esse trabalho, divulga essa live para que ela também chegue a outras pessoas e possam, então, desfrutar. E Deus abençoe os plantonistas e os escutadores que estão nesse trabalho aí, fazendo do ouvido o próprio coração. Um cheiro para esses queridos companheiros que estão nesse trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre uma mensagem muito linda da Amélia Rodrigues, que ela intitulou Carta de Agradecimento. Foi psicografada em 21 de março de 2012, completou 9 anos, no Centro Espírita Caminho da Redenção. A psicografia é do querido Divaldo Pereira Franco. Então, Maria, começa aí, traz essa carta para a gente vai conversar sobre essa carta que a Amélia Rodrigues trouxe, carta de agradecimento. Pois é, Sinara, nós sabemos que a nossa benfeitora, a poetisa de Jesus, Amélia Rodrigues, ela é cheia de ternura na forma de expressar, né, esse amor
que ela tanto sente, e as palavras dela são, assim, de muita emoção, porque ela ditou esta carta, na verdade, endereçada à sua mãe, não é? E ela diz assim: mãezinha querida, conceda-me a sua bênção. Trago os olhos orvalhados de lágrimas ante o calidoscópio das recordações da nossa inesquecível comunhão terrestre. Você havia programado para a sua filha toda uma trajetória de felicidade e empenhou-se para que se tornasse exequível a consecução de seus planos. Investiu sua existência abençoada pela ternura e pelo amor, sem propor qualquer exigência. Desde os primeiros dias da nossa convivência, enquanto me embalava nos braços, cantando as ternas canções de ninar, o seu pensamento voava na direção do futuro, pintando as paisagens ditosas para sua menina. Cresci sob o céu generoso do seu coração, aberto ao enternecimento, sempre irrigada e mantida pela inefável vigilância do seu pensamento. À semelhança de uma flor, de uma delicada flor, você cuidava de mim, impedindo que os fatores da destruição me alcançassem. Enrijeceu meus sentimentos morais em torno dos deveres e das responsabilidades, desenvolveu minhas inteligências com o recurso de sua pedagogia sábia e impulsionou-me ao progresso espiritual. Vou dar uma pausazinha aqui, Sinara, para a gente ver que realmente é uma carta de agradecimento, porque ela vai começando desde os primeiros dias da convivência dela com a mãe, ainda no berço, enquanto a mãe embalava aquela criança, o seu pensamento já era com a preocupação com o futuro, como fazemos todas as mães, não é? Está com aquele filhinho pequeno no colo, mas o pensamento é rogando a Deus a felicidade, o bem-estar, que seja uma pessoa do bem, que são esses propósitos maiores que as mães desejam para os seus filhos. E ela diz exatamente, né, que a mãe enrijeceu os sentimentos morais, sempre apontando para ela, a filha, os deveres e as responsabilidades que ela deveria ter, não é? Então, com a sua pedagogia sábia, porque toda mãe é pedagoga, não é? Toda mãe sabe, sente, sabe por onde pode caminhar, e quando muitas vezes se engana, volta e refaz o pensamento, as reflexões, para acertar o passo. Então, mãe tem essas coisas, parece que é aquele sexto sentido, né? Mãe tem um desconfiômetro ligado, não é? Então, ela diz aqui que foi assim que a mãe, esse amor, esse desvelo, essa ternura, esses cuidados, foi que a impulsionou para também o progresso espiritual. E ela continua: mas eu não me dava conta, porém, no meu estado de crescimento intelecto-moral, dos sacrifícios que tudo isto lhe causavam, sem compreender que o pavio da vela que produz luz gasta-se enquanto arde e consome o combustível que sustenta a claridade. Nós, filhos, não temos ideia, enquanto ainda não amadurecemos, o quanto é o sacrifício recheado de amor, não é? Porque para a mãe, qualquer sacrifício não é a pior coisa do mundo, não. É um desdobramento do seu amor em favor daquele filho a quem foi confiado por Deus. Então, ela também diz aí, não é? Que ela ainda não tinha ideia do sacrifício que tudo isso causava à sua mãe na tentativa de produzir essa luz para iluminar o caminho dessa filha. E diz ainda: foi desse modo que você partiu para a imortalidade, quando estava a um passo do triunfo terreno. Jamais olvidarei o seu olhar de despedida,
quando os lábios já não podiam emitir os sons das palavras. E logo depois, alcancei o pódio da glória e recebi muitas homenagens. Então, assim, o progresso, né, intelecto-moral da Amélia Rodrigues, que desabrochou, mas que a mãe não pôde participar, porque tinha partido para a imortalidade. E ela diz ainda: ninguém pensou, no entanto, que eu era o fruto da sua devoção, o resultado do seu miraculoso trabalho de modelar a argila que eu era, elaborando aquilo em que me transformei. Venho hoje agradecer-lhe, estrela da minha noite, luz perene de todos os meus dias. As palavras são muito pobres para expressar-lhe o meu amor infinito e toda a minha gratidão. Enquanto as mães tecerem a túnica de proteção enobrecedora para os filhos, a humanidade estará garantida e avançará conquistando o infinito. Quando vemos o desar e o sofrimento na Terra, em verdadeiro campeonato de alucinações, percebemos que somente o amor, conforme o possuem as mães, poderá deter o avanço dessas aflições tormentosas. As mães logram atenuar a violência e a loucura generalizada, e muitas vezes sendo suas vítimas em holocaustos de autodoação que terminam por modificar a terra em agonia. E aí me lembro que nós temos notícias da pátria espiritual de tantas e tantas mães amorosas que são trazidas para o orbe terrestre para tentar remover, salvar, entre aspas, os filhos que se encontram em situações de tormento, não é? Muitas vezes aqueles espíritos tão endurecidos, e os benfeitores espirituais vão buscar suas mães para que possam tocar o coração dessas criaturas que ainda estão na ignorância do grande amor de Deus. E ela diz aqui: no dia dedicado a todas as mães, desejo transferir para você, que prossegue acompanhando-me do zimbório celeste, todo o meu carinho e afeto, à medida que você vem deixando o rastro iluminado, para que eu possa um dia alcançá-la no paraíso, após concluída a minha tarefa humana. Eis, porém, que agora, liberta dos grilhões constritores da matéria, inicio a ascensão em sua busca, aguardando seu apoio e proteção. Mãezinha querida, que Deus a abençoe sempre. Que maravilha, não é? Que maravilha. Então, assim, eu já peço a todos vocês que estão nos acompanhando, que quando aqui nós estamos falando da mãe, de mãe, que cada um pense na sua. Esteja ela encarnada ou desencarnada, né? Já na pátria espiritual. Ou que seja aquela pessoa que realmente assumiu o papel de ser a sua mãe. Nós estamos rendendo essas homenagens a estas criaturas que Deus confiou para exercer a maternidade de maneira tão sublime. E então nós vemos também que aqui no Brasil, não é? O segundo domingo de maio é dedicado ao Dia das Mães. E eu me lembrei do poeta Mário Quintana, que ele escreveu um poema que diz mais ou menos assim: mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. E aí eu me lembro que eu adoro mexer com a língua portuguesa, e a gente sabe que a palavra mãe,
é um substantivo simples, mas a gente também pode chamar de ser um verbo. Mãe pode ser o verbo amar. A mãe é o verbo amar. É o símbolo do amor de Deus a todas as criaturas. E isso nos deixa muito emocionados, porque nós sabemos que o coração das mães, lá está o verdadeiro amor. Que Amélia Rodrigues também se refere, em outras mensagens também, e nesta, não é o fato de dar a luz, é de ser a luz. Porque quantas mães não puderam gerar seus filhos, dar a luz no ventre físico, não é? Mas que são a luz de acolher, de amar, de proteger, de cuidar tantos que vieram ao seu regaço. Então é por isso que nós não temos explicação para este amor, porque é um amor arrebatador, é um amor que não mede forças para defender, que é capaz de sentir dor sem doer, de chorar sem entristecer, de alegrar-se com as suas vitórias e chorar com as suas derrotas. E eu também sei, Sinara, que as mães têm olheiras, porque o amor não dorme, não é? O amor não dorme. E a gente sabe que, se já é muito importante a formação de um lar, não é? Maior ainda é a responsabilidade de cada um dos seus componentes na preservação da paz, da harmonia que nele deve reinar. E nós vamos compreender também que dentro do lar, uma pessoa que muito se destaca pela sua importância no papel em nossas vidas é a mãe. E muitas vezes ela é chamada de guardiã do lar, não é? Por que é guardiã do lar? Porque ampara, porque orienta aqueles que ele desfruta a companhia na atual existência física. Então, desde a bênção do corpo físico, que nos doa com amor, com desprendimento, né? Até as dores que aceita para proporcionar o nascimento na Terra, a dedicação com que ela nos envolve em vigílias, em conta o processo de renúncia em nosso favor, em nossa paz, na harmonia física, na harmonia espiritual. A mãe é o braço de Deus materializado, que nos embala e nos protege. O Chico Xavier diz muito que uma oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, não é? Já ouviram falar nisso? Porque não é lindo isso, né? A humanidade, percebendo o inestimável valor das mães no seio da família, e quase no mundo inteiro, consagra um dia dedicado a elas. E nós temos diversas datas nos países onde a mãe é muito reverenciada. E a doutrina dos espíritos, o que é que ela nos ensina? Ela nos ensina, né? Ela evidencia o respeito, o carinho que devemos dar às mães, deixando em cada ser que lhe aceita os princípios o sentimento desse respeito, da gratidão, de que elas são merecedoras de todos os dias do ano, que são as nossas queridas, os nossos amores das nossas vidas, né? E a maternidade é um sentimento tão grande, né? E nós escolhemos e somos também agraciadas por Deus, que a maternidade ela é muito maior do que a condição biológica. Ela é o amor em ação, como diz aqui a Amélia Rodrigues, é o braço de Deus, né? Deus conta muito com o amor das mães para ajudar no progresso da humanidade. Dizem que mãe não tem limite, e eu acredito nisso. Nós vamos sabendo disso, à medida que nós também somos mães, nós vamos descobrindo os valores que as nossas mães têm, quando nós também estamos na posição de mãe. E nós sabemos que como o tempo sem hora, sabe? É como uma luz que não se apaga nunca.
é o veludo escondido na pele enrugada, é água pura, é o ar puro, é o puro pensamento. E muitas vezes a gente não consegue traduzir o amor de uma mãe. E a gente vê muita mensagem bonita, e nós vamos percebendo, como diz Amélia Rodrigues, o amor, mãe é tudo, mãe é imenso amor, mãe é gratidão, mãe é porto seguro, mãe é a certeza das horas incertas, mãe é o brilho no olhar, é a admiração, é a esperança, é o amor incondicional. Mãe é o sentimento mais puro e desinteressado que existe no planeta. Mas mãe também é preocupação, é choro, é acalento, é magia infinita, é graça recebida, é a certeza dos frutos das nossas melhores qualidades, da nossa quase perfeição. E nós sabemos também que ter no colo o poder de acalmar, no sorriso que pode confortar, ser mãe é um ser estabilizado e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Então, nós sabemos que mãe, na essência e no amor, são insubstituíveis. Quem é que naquela horinha de coração mais apertado não diz, ah, meu Deus, se minha mãe estivesse aqui, não é? Mãe, a senhora me ouve? Mãe, eu estou morrendo de saudade. Ai, mãe, que saudade de te abraçar, e principalmente nessa época de pandemia. Mãe, também, aqueles que estão sem suas mães nesse mundo terreno, que disseram o último adeus, jamais elas desaparecem, porque elas vão estar sempre presentes na forma mais viva dos seus filhos. As mães que partem para outro mundo ficam sempre lembradas, porque o amor e a saudade se misturam no meio desse novelinho de emoções. Mães que estão órfãos de seus filhos, filhos que estão órfãos de suas mães, filhos que passaram a ser mães de suas mães, conforme as circunstâncias, muitas vezes de enfermidades, de necessidades terrenas. Nós somos tantos filhos, não é? Tantas bocas para alimentar, tantos corações para encher de amor, tantas cabeças para educar. E mesmo assim, a mãe sempre consegue dar conta de todos nós. A sua entrega, o seu empenho, a sua dedicação são a grande razão para nós amarmos a nossa mãe. E em toda mãe há um traço forte de Maria de Nazaré. São mães que dormem em frente aos presídios, esperando os horários das visitas dos filhos. Mães cujos corações se desfazem saudade dos filhos que retornaram à pátria espiritual. Mães que se desesperam porque estão com um filho dependente químico. Mães que se abstêm das horas de sono a velar pelo seu recém-nascido, ou a velar por um filho doente, ou preocupadas com os filhos adolescentes que demoram muitas vezes o retorno para casa. Mães que no silêncio amam sem interesse, que se oferecem sacrifício, se necessário for, pelo bem-estar de todos os seus. E mães, a exemplo de Maria, mãe de Jesus, que sabem servir, que sabem doar, calar, sabem ouvir. Mães que sempre têm uma palavra precisa na hora certa. E mães que, mesmo do lado do plano espiritual, continuam a zelar e a interceder a Deus pelo filho do seu coração. São as mães que fazem um mundo melhor, o lugar mais bonito que embeleza o mundo pelos seus gestos de puro amor.
É ou não é uma maravilha? Eu sou muito grata a Deus pela mãe que Ele me deu. E Deus não erra de endereço. Com certeza. Você nasceu no lar, na condição que precisava para avançar, para Isso. evoluir. Aproveita, floresce onde Deus te plantou. E se você guarda mágoa da sua mãe por alguma questão, porque não foi acolhido, amado como gostaria, por alguma questão que ela tenha dito, por alguma questão que ela tenha feito, ou por algo que ela deixou de fazer, eleva nesse momento o teu pensamento em prece a Deus e pede para que vocês possam se compreender, se perdoar. A gente vai entender um pouquinho sobre isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ali onde nos é trazido esclarecimentos, nos são trazidos esclarecimentos sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Ali onde a gente compreende o que Jesus quis dizer, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e na lição a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vai lá dar uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai colocar aqui no chat um link para que você possa ir ao Kardecpedia. Caso você não tenha o livro físico em casa, não tenha como acessar, para que você possa ir a esse capítulo, sobretudo hoje. E perdoe sua mãe, se ela não foi a mãe que você gostaria. Perdoe Deus, se você não teve nesta existência uma mãe ao teu lado. Porque muitos filhos e filhas se revoltam porque não tiveram uma mãe ao seu lado. Mas a gente tem sempre alguém que faz esse papel. Às vezes é no orfanato, alguém que faz esse papel de cuidar, de nos ajudar nesses passos. Nada é por acaso. Entenda isso. Traga para o seu coração. E ontem, meu pai dizia, olhando um cenário muito lindo, né, na natureza, e disse assim: só mesmo o homem para fazer isso. Aí eu brinquei, eu disse: o homem não, a mulher. Não, mas quem fez foi o pai. Eu digo: olhe, a mãe é mais cuidadosa, presta mais atenção aos detalhes. Então eu brinco dizendo que Deus é pai e mãe, tudo junto, porque traz para a gente como herança divina essa polaridade da energia e essa delicadeza da brandura, do amor. E cada um no seu papel. Traz lá no Livro dos Espíritos, Kardec, essa pergunta. Homens e mulheres têm papéis diferentes, mas diante de Deus, todos temos uma única função, que é tornar a, o mundo do nosso coração, vamos dizer assim, a terra do nosso coração regenerada, para que essa regeneração, essa transformação possa emergir e a gente contribua desta forma para que esse mundo seja melhor. Amélia Rodrigues, já finalizando aqui, porque o nosso tempo já chegou ao fim. Amélia Rodrigues trouxe um dos trechos da carta que Maria apresentou para a gente, a carta de agradecimento sobre essa argila. Então, se teu filho, tua filha, nasceu agora, tem pouco tempo, está no ventre, ou está sendo gestado num processo judicial de adoção, lembra o seguinte: é um espírito que retorna. E esse espírito precisa ser visto e tratado como uma massa de modelar. Quanto mais nova, mais molinha, mais fácil de moldar. Depois, quando o tempo passa, se você que está no papel de artesã, e você, papai, no papel de artesão não importa.
demorar a moldar essa massa, ela vai endurecer, vai dar muito mais trabalho. E aí, só restará chorar, lamentar e pedir uma outra oportunidade e orar muito, para que os mais nobres sentimentos e os melhores pensamentos possam chegar e reorganizar a mente e o coração daquele filho ou filha que Deus te entregou como filho dele, na condição de teu filho na existência, de tua filha na existência. Aproveita a oportunidade. Então, você se guarda mágoa da sua mãe, perdoa. Liberta o teu coração desse entrave. Ela está na caminhada como você, é imperfeita, embora muitas vezes a gente acha que as mães são anjos, são super-heroínas, ela também está na caminhada. E você foi uma das salas de aula dessa escola bendita, que é a maternidade, que é o lar. Abençoe onde quer que esteja a tua mãe, nesta hora. Está no plano espiritual? Abrace-a com suas preces. Ela está reencarnada, está distante, você não pode abraçá-la. Passa uma mensagem, liga. Ou então, não pode falar, não tem telefone onde ela está. Liga o Wi-Fi do céu e dirige a ela uma prece de gratidão. E é exatamente agradecendo que a gente encerra aqui, desejando a você um lindo Dia das Mães. E Maria, eu fiquei aqui, eu já vim de outro programa, eu repito tanto isso, e hoje eu entrei no outro programa errando o roteiro, eu também não atentei para o roteiro, não descrevi aqui a nossa imagem na tela, peço desculpas, nós 3 mães lindas aqui na tela, a Maria à esquerda do seu monitor, uma mulher morena clara, cabelos escuros, estão pretos. Maria está lá em Portugal, Maria José Moraes. Está vestindo uma blusa azul e atrás dela um móvel com alguns objetos. À direita da Maria está a Kate, a nossa intérprete de Libras. É a mãe dos sinais aqui hoje, levando essa mensagem aos corações dos nossos irmãos e irmãs surdas. E a essas queridas mamães a gente dirige o nosso maior carinho e respeito. E eu abaixo dessas 2 telas, ao centro, uma mulher de pele clara, cabelos curtos, claros. Estou usando um fone de ouvidos. Estou vestindo uma blusa rosa e atrás de mim há um fundo azul claro. Então, nessa configuração aqui, dizendo a você que você é muito bem-vindo e bem-vinda. Sempre aqui a gente pede, divulgue mensagens de esperança. O mundo precisa de histórias felizes. Faz a tua parte. A gente está aqui todos os dias fazendo a nossa e de mãos dadas, vamos juntos. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Maria, um cheiro. Kate, um cheiro. Fiquem com Deus e até domingo. Tchau, gente. Tchau, gente.